O Espírito Santo fala com você todos os dias, mas será que você está ouvindo? Muitas vezes, esperamos por uma voz audível do céu ou um sinal sobrenatural, mas ignoramos os sussurros suaves e a direção que Deus já está dando. Deus fala de várias formas, por meio da palavra, de pessoas ao nosso redor, de circunstâncias e principalmente, pelo Espírito Santo. A questão não é se Deus está falando, mas se estamos prestando atenção. Hoje, vamos entender como reconhecer a voz do Espírito Santo, aprender a ouvi-lo e permitir que ele transforme nossas vidas. Se você já sentiu dúvidas sobre o que Deus quer para você ou se deseja uma direção clara, este vídeo é para você. Fique até o final, pois essa mensagem pode mudar a forma como você se relaciona com Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas e nos guia em toda a verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Isso significa que Deus deseja falar com você não apenas em momentos de crise, mas em todas as áreas da sua vida, em decisões grandes e pequenas. Mas como isso acontece na prática? Muitas pessoas esperam que Deus fale de maneira espetacular, como no Antigo Testamento, quando ele apareceu em uma sarça ardente para Moisés. Mas, na maioria das vezes, o Espírito Santo fala de maneira sutil. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, Deus não falou a Elias através do vento forte, do terremoto ou do fogo, mas em uma voz mansa e suave. Isso nos ensina que, para ouvir Deus, precisamos aprender a silenciar o ruído ao nosso redor e dar atenção ao que Ele já está dizendo. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como posso saber se é realmente o Espírito Santo falando comigo e não apenas minha própria mente? Essa é uma dúvida muito comum, e a resposta está na própria Bíblia. Primeiro, a voz do Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. Se algo está em desacordo com a Bíblia, não vem de Deus. Por exemplo, se um pensamento leva você a desonrar sua fé, a tomar decisões que vão contra os ensinamentos de Cristo, certamente não é Deus falando. Segundo, a voz do Espírito Santo traz paz. Mesmo quando nos desafia a tomar decisões difíceis, essa paz está presente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos ensina que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se há confusão e incerteza, talvez seja necessário buscar mais a presença de Deus para discernir melhor. Outro sinal de que é o Espírito Santo falando é que ele nos lembra da palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26, "O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Isso significa que, quanto mais conhecemos a palavra, mais facilmente reconheceremos a voz de Deus em nosso dia a dia. Mas será que estamos realmente ouvindo o que o Espírito Santo está nos dizendo? Ou estamos distraídos, ocupados demais com nossas preocupações? Muitas vezes, queremos uma resposta imediata de Deus, mas não paramos para ouvi-lo. O mundo de hoje está cheio de distrações, redes sociais, trabalho, preocupações com o futuro, e tudo isso pode nos afastar do que Deus está tentando nos dizer. Se quisermos ouvir o Espírito Santo, precisamos criar momentos de silêncio para buscá-lo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13, "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." Isso significa que a chave para ouvir Deus está em buscar a sua presença com sinceridade. O Espírito Santo nos guia de diversas formas. Às vezes, ele usa a palavra de Deus para falar diretamente ao nosso coração. Outras vezes, ele coloca pessoas em nosso caminho para nos aconselhar ou confirmar uma direção. Também pode nos direcionar através de circunstâncias,
fechando portas que não são para nós ou abrindo caminhos inesperados. O importante é manter um coração sensível e disposto a obedecer. Agora, talvez você esteja se perguntando: como posso me tornar mais sensível à voz do Espírito Santo? A resposta está em cultivar um relacionamento diário com Ele. Isso envolve oração constante, leitura da Bíblia e um coração aberto para ouvir. E aqui está algo fundamental: a obediência. Muitas vezes, Deus já falou algo ao nosso coração, mas nós hesitamos ou ignoramos. E então perguntamos: por que Deus não fala comigo? A verdade é que Ele já falou, mas estamos esperando outra resposta, talvez uma que seja mais confortável para nós. Lucas capítulo 11, versículo 28 diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se queremos ouvir mais de Deus, devemos obedecer ao que Ele já nos revelou. Agora que você sabe como reconhecer a voz do Espírito Santo, a pergunta é: como viver constantemente sob sua direção? Isso não deve ser um evento isolado, mas um estilo de vida diário. Aqui estão 3 princípios essenciais. Primeiro, submeta-se à vontade de Deus todos os dias. O Espírito Santo não nos força a segui-lo. Ele nos guia, mas precisamos escolher obedecer. Salmos capítulo 37, versículo 5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Isso significa confiar que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando não entende o processo. Segundo, desenvolva um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Fale com Deus em oração, mesmo nas pequenas coisas. Não espere apenas os momentos de necessidade para buscar sua orientação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clara será a sua voz. Terceiro, obedeça rapidamente quando Ele falar. Muitas vezes, sabemos o que Deus está nos pedindo, mas adiamos ou duvidamos. A obediência rápida fortalece a nossa fé e aprofunda nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isaías capítulo 1, versículo 19 nos lembra: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O Espírito Santo deseja guiar sua vida, trazer direção e ajudá-lo a viver em plenitude. Mas a decisão é sua. Você está disposto a ouvi-lo e segui-lo? Agora que chegamos ao final deste vídeo, quero deixar uma pergunta para você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Talvez você tenha percebido que o Espírito Santo tem falado com você há muito tempo, mas sua mente está tão cheia de preocupações que você não tem dado atenção. Ou talvez você já tenha sentido a direção de Deus, mas ainda tem medo de obedecer. Hebreus capítulo 3, versículo 15 nos exorta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo deseja ser seu guia, seu conselheiro, sua força nos momentos difíceis. Ele quer transformar sua vida, mas Ele respeita a sua escolha. Então, eu te convido agora: pare um momento e peça que o Espírito Santo fale com você. Ele está presente, pronto para te guiar. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.